Olá, vocês! Eu sou a Paula, seja bem-vindo ao canal Lendo com Amor. Agora que já li o livro que eu queria, que era o livro de Napoleão Hill, vamos então retomar a leitura de Talvez Você Deva Conversar com Alguém, de Lori Gottlieb. Então vamos lá! Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Pode deixar o seu comentário também, que eu irei amar responder. Obrigado! Capítulo 16. Tudo de bom. Spoiler: depois que saí da faculdade de medicina, o resto da minha vida não se encaixou como planejado. 3 anos depois, quando eu estava com quase 37 anos, um relacionamento de 2 anos terminou. Foi triste, mas amigável, e não uma surpresa como seria mais tarde o rompimento com o namoro. Mas mesmo assim, foi o pior momento imaginável para alguém que queria ter um filho. Eu sempre soube, com toda certeza possível, que queria ser mãe. Passei minha fase adulta me prontificando a ficar com crianças e deduzi que um dia eu teria a minha. No entanto, agora, à beira dos 40, estava morrendo de vontade de ter um bebê, mas não a ponto de me casar com o primeiro sujeito que aparecesse. Isso me deixou num dilema difícil, desesperada, mas exigente. Foi então que uma amiga sugeriu que eu fizesse as coisas ao contrário: primeiro o bebê, depois um companheiro. Uma noite ela me enviou por e-mail o link de alguns sites de doadores de esperma. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e no início não sabia muito bem como me sentia a respeito, mas depois de refletir sobre minhas opções, tomei a decisão de ir em frente. Agora só precisava encontrar um doador. Claro que eu queria alguém com um ótimo histórico de saúde, mas nesses sites haviam outras características a considerar, e não apenas itens como cor do cabelo ou altura. Eu queria um jogador de lacrosse ou um acadêmico em literatura, um fanático por Truffaut ou um trombonista, um extrovertido ou um introvertido. Surpreendi-me ao ver que, em muitos aspectos, os perfis desses doadores pareciam perfis para encontros, só que, em sua maioria, os candidatos eram estudantes de faculdade e forneciam suas notas no SAT, equivalente americano ao Enem, e havia algumas outras diferenças básicas, destacando-se entre elas os comentários das chamadas moças do laboratório. Elas eram as mulheres, parecia só haver mulheres, que trabalhavam nos bancos e conheciam os doadores quando eles vinham para dar uma liberada. As moças do laboratório escreviam, então, o que denominavam impressões da equipe e juntavam-nas aos perfis dos doadores, mas não havia um parâmetro aparente para que tipo de impressões elas compartilhariam. Seus comentários variavam loucamente de "ele tem bíceps incríveis" para "ele tende a enrolar, mas acaba fazendo serviço". Eu desconfiava de qualquer aluno de faculdade cuja protelação estendia-se à masturbação. Confiei enormemente nessas impressões da equipe, porque quanto mais eu lia os perfis, mais percebia que querer alguma ligação intangível com o doador, que teria uma ligação com o meu filho, queria gostar dele, seja lá o que isso significasse, sentir que, se estivéssemos sentados à mesa de jantar da nossa família, eu gostaria da sua companhia. Mas ao ler as impressões da equipe e escutar o áudio das entrevistas que as meninas do laboratório realizavam com os doadores, qual foi a coisa mais divertida que já te aconteceu? Como você descreveria sua personalidade? E o que era estranho? Qual é a sua ideia de um primeiro encontro romântico? Aquilo continuava parecendo frio e impessoal. Então, um dia, telefonei para o banco de espermas para perguntar sobre o histórico de saúde de um doador e fui transferida para uma moça chamada Kathleen. Enquanto ela analisava o registro médico dele, comecei a conversar com ela e soube que era ela a moça do laboratório que tinha atendido aquele doador específico. Não aguentei. Ele é bonitinho? Perguntei, procurando soar casual.
Não sabia se me era permitido perguntar. Bom, Kathleen saiu pela tangente, prolongando a palavra com seu forte sotaque de Nova York. Ele não é feio, mas eu não olharia duas vezes para ele no metrô. Depois disso, Kathleen passou a ser minha zeladora de esperma, sugerindo doadores e respondendo às minhas perguntas. Confiei nela, porque, enquanto algumas das moças do laboratório enxergavam em suas avaliações, afinal de contas, estavam tentando vender esperma. Kathleen era honesta até demais. Seus padrões eram muito altos, tais quais os meus, o que era um problema, porque ninguém passava pelos nossos filtros. Para ser sincera, parecia razoável deduzir que meu futuro filho fosse querer que eu fosse exigente, e havia múltiplos fatores a pensar. Se eu encontrasse um doador que parecesse ter as minhas sensibilidades, haveria outros problemas, como o histórico de saúde da família não ser uma boa combinação com o da minha, câncer no seio antes dos 60, doença renal. Ou eu acharia um doador com um histórico de saúde imaculado, mas que seria um dinamarquês com quase 2 metros de altura e feições nórdicas, aparência que destoaria e poderia fazer meu filho se sentir constrangido em minha família de judeus baixos e de cabelos castanhos. Ou outros doadores pareciam ter boa saúde, inteligência e características físicas semelhantes, mas alguma outra coisa acendia uma luz de alerta, como o que escreveu na sua cor preferida era o preto, o livro preferido Lolita e o filme preferido Laranja Mecânica. Tentei imaginar meu filho lendo esse perfil e um dia me olhando de um jeito que dizia: "E você escolheu este?" Eu tinha a mesma reação quando o doador tinha dificuldade com ortografia ou não usava a pontuação corretamente. Esse processo continuou por 3 meses exaustivos, durante os quais comecei a perder a esperança de que fosse encontrar um doador saudável sobre o qual teria orgulho de contar ao meu filho. E então, finalmente eu o encontrei. Uma noite cheguei em casa tarde e ouvi uma mensagem de Kathleen na minha secretária eletrônica. Ela me dizia para dar uma olhada em um doador que, segundo sua descrição, parecia um George Clooney jovem. Acrescentou que gostava especialmente dele porque era sempre simpático e tinha um ótimo humor quando vinha fazer doação no banco. Revirei os olhos. Afinal de contas, se você for um rapaz na faixa dos 20, prestes a olhar pornografia e ter um orgasmo, e estiver sendo pago por isso, o que falta para não ficar num ótimo humor? Mas Kathleen estava muito entusiasmada com ele, tinha boa saúde, boa aparência, grande inteligência e uma personalidade envolvente. Ele é tudo de bom, ela disse com segurança. Kathleen nunca tinha parecido tão animada, então entrei no site para dar uma olhada. Cliquei no perfil dele, estudei seu histórico de saúde, li seus ensaios, escutei sua entrevista por áudio e soube instantaneamente, da mesma maneira que as pessoas falam sobre amor à primeira vista, que tinha encontrado o cara. Tudo a respeito dele, seus gostos e aversões, seu senso de humor, seus interesses e valores, parecia familiar. Eufórica, mas exausta, decidi dormir um pouco e lidar com os detalhes pela manhã. O dia seguinte calhava de ser meu aniversário, e durante a noite tive sonhos vívidos sobre o meu bebê, pelo que pareceram 8 horas seguidas. Pela primeira vez, imaginei um bebê de verdade, vindo de 2 pessoas específicas, em vez de uma ideia nebulosa de uma criança com metade de sua ascendência em branco. De manhã, pulei da cama com um surto de excitação. A música Child of Mine estava tocando na minha cabeça. Feliz aniversário para mim. Nos últimos anos, eu vinha querendo um bebê e encontrar um doador com o qual eu me sentia tão confortável pareceu o melhor presente de aniversário possível. Indo até o computador, sorri com a minha boa sorte. Eu ia, de fato, levar isso adiante. Digitei na URL do banco de espermas, encontrei o perfil do doador e li tudo de novo.
Tive tanta certeza quanto tivera na noite anterior de que ele fosse o cara, aquele que faria sentido para meu filho ou filha, quando perguntasse por que, entre todos os doadores possíveis, eu tinha escolhido ele. Coloquei o doador no meu carrinho de compras online, exatamente como teria feito com o livro da Amazon. Conferi o pedido novamente e depois cliquei em confirmar compra. Vou ter um bebê, pensei. O momento pareceu monumental. Enquanto o pedido era processado, planejei o que tinha para fazer em seguida: marcar um horário para a inseminação, comprar vitaminas pré-natais, montar um registro do bebê e providenciar a montagem do quarto dele. Em meio aos pensamentos, notei que meu pedido estava demorando um tempo para ser finalizado. A ampulheta que girava na minha tela, conhecida como a roda giratória da morte, parecia estar rodando há um tempo extraordinariamente longo. Esperei mais um pouco e finalmente tentei usar a tecla desfazer para o caso de meu computador estar dando pau. Mas nada aconteceu. Por fim, a roda giratória da morte sumiu e uma mensagem apareceu. Em falta no estoque. Em falta no estoque? Deduzi que deveria ser alguma falha do computador, talvez quando pressionei a tecla de desfazer. Então, fiz uma ligação direta para o banco de esperma e pedi para falar com Kathleen, mas ela não estava, e fui transferida para uma funcionária do serviço de atendimento ao cliente chamada Barbie. Barbie deu uma olhada no caso e afirmou que não era uma falha. Eu tinha escolhido um doador muito popular, segundo ela. Explicou que os doadores populares saíam rápido e que, embora a empresa procurasse refazer seu estoque com frequência, havia um prazo de 6 meses para isso, de modo a ele poder ficar em quarentena e ser examinado. Mesmo quando o estoque tornava-se disponível, ela disse, ainda poderia haver uma longa espera, porque algumas pessoas haviam-no colocado como pedido pendente. Enquanto Barbie falava, pensei em como Kathleen tinha me ligado apenas um dia antes, então me ocorreu que talvez ela tivesse sugerido aquele doador para várias mulheres, assim como eu. Talvez fossem muitas as mulheres que tivessem criado um vínculo com ela, considerando suas avaliações sinceras de sêmen. Barbie colocou-me na fila de espera. Não seja boba de perder seu tempo esperando, ela tinha dito de forma ameaçadora. Então desliguei o telefone e me senti perdida. Após meses de uma busca inútil, tinha encontrado meu doador e meu futuro bebê tinha finalmente parecido uma realidade, não apenas uma ideia na minha cabeça. Mas agora, no meu aniversário, tinha que abrir mão daquele bebê. Estava de volta ao ponto de partida. Debrucei-me sobre meu notebook, contemplando o espaço. Fiquei ali por um tempo até reparar no canto da minha mesa num cartão de visitas que tinha recebido na semana anterior em um evento voltado para contatos profissionais. Era de um cineasta de 27 anos chamado Alex. Eu tinha conversado com ele só por uns 5 minutos, mas deu para ver que ele era educado, inteligente e parecia saudável. E pensei com a impulsividade de alguém que esteja ficando sem opções, que talvez eu pudesse pular os bancos online e tentar achar um doador no mundo real. Alex encaixava-se no perfil do tipo de doador que eu procurava. Por que não perguntar se ele pensaria a respeito? Afinal de contas, o pior que ele poderia dizer era não. Escolhi meu tópico de assunto com cuidado, uma pergunta incomum, e escrevi um e-mail despretensioso. Ei, você se lembra de mim, daquele evento de networking? Depois, convidei-o para um café, de modo a poder fazer minha pergunta em comum. Alex respondeu, indagando se eu podia mandar a pergunta por e-mail. Respondi que preferia discuti-la pessoalmente. Ele respondeu, claro, e em seguida tínhamos um encontro marcado para um café domingo ao meio-dia. Eu estava nervosa quando cheguei ao Earth Café, para dizer o mínimo. Depois de mandar meu e-mail impulsivo, tive certeza de que Alex diria não, e depois contaria o que eu havia feito há
dos seus amigos, deixando-me tão humilhada que eu jamais conseguiria ir de novo a um evento de networking. Pensei em desistir, mas queria tanto um bebê que senti que precisava fazer isso só para conferir. A resposta a uma pergunta não é feita é sempre A resposta para uma pergunta não feita é sempre não. Repetia várias vezes comigo mesma. Alex cumprimentou-me calorosamente e a conversa correu bem com tanta facilidade que antes que eu percebesse estávamos nos divertindo. Depois de cerca de 1 hora, na verdade, eu quase tinha esquecido o que estávamos fazendo ali, quando Alex inclinou-se sobre a mesa, olhou nos meus olhos e perguntou de um jeito sedutor, como se tivesse concluído que aquele era um encontro amoroso. E aí, qual era a pergunta em comum? Na mesma hora, meu rosto ficou quente. Fiquei com as palmas das mãos suadas e fiz o que qualquer pessoa normal faria em tais circunstâncias. Emudeci. A gravidade e a maluquice de que eu estava prestes a fazer deixaram-me sem fala. Alex esperou até eu começar a articular as palavras desconcertada, usando analogias incoerentes para explicar o meu pedido. Dizia coisas como: não tenho todos os ingredientes para a receita, é como doar um rim, mas sem remover o órgão. No momento em que eu disse a palavra órgão, fiquei ainda mais afobada e tentei mudar o rumo da conversa. É como doar sangue, eu disse, só que existe sexo em vez de agulhas. Com isso, decidi calar a boca. Alex olhava-me com uma expressão estranha e pensei, a vida não fica mais humilhante do que isso. Mas ficou, porque rapidamente ficou claro que Alex não fazia ideia do que eu estava tentando perguntar. Olhe, consegui dizer, tenho 37 anos e quero ter um bebê. Não estou tendo sorte com os bancos de esperma e me pergunto se você consideraria. Dessa vez, Alex entendeu claramente porque todo o seu corpo ficou paralisado. Até seu mocha chai latte ficou suspenso no ar. Além de um paciente catatônico na faculdade de medicina, eu nunca tinha visto alguém tão imóvel na minha vida. Por fim, os lábios dele moveram-se e saiu uma palavra. Uau! Depois, lentamente foram saindo mais palavras. Eu não estava esperando isso de jeito nenhum. Eu sei, eu disse. Estava me sentindo péssima por tê-lo colocado em uma situação tão constrangedora, por ter tocado no assunto e estava prestes a dizer isso quando, para minha surpresa, Alex acrescentou: Mas estou disposto a conversar a respeito. Agora era minha vez de ficar paralisada antes de dizer, por fim: Uau! As próximas horas voaram. Alex e eu conversamos sobre tudo da nossa infância aos sonhos futuros. Parecia que conversar sobre esperma tinha derrubado todas as barreiras emocionais do mesmo modo que fazer sexo com alguém pela primeira vez, poder abrir as comportas emocionais. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, Alex disse que precisava pensar um pouco e que me procuraria, e eu falei que tudo bem. Mas eu tinha certeza de que, depois que ele refletisse a respeito, eu nunca mais teria notícias dele. Naquela noite, no entanto, o nome dele apareceu na minha caixa de entrada. Cliquei na sua mensagem esperando uma rejeição simpática. Em vez disso, ele escreveu: Até agora estou tendendo para sim, mas com mais perguntas. Então, marcamos outro encontro? Nos 2 meses seguintes, encontramos-nos com tanta frequência no Earth que comecei a chamar o café de meu escritório de esperma e meus amigos começaram a chamá-lo simplesmente de Spurt, junção de sperm no original em inglês e Earth no Spurt. Conversamos sobre tudo, de amostras de sêmen e de históricos médicos a contratos e contato com a criança. Por fim, chegamos ao ponto onde falamos sobre como fazer a transferência, se deveríamos ter o médico fazendo a inseminação ou fazer sexo para aumentar as chances de concepção. Ele escolheu sexo. Sinceramente, eu não fiz objeção.
E mais sinceramente, fiquei empolgada com essa evolução. Afinal de contas, imaginava que na minha vida futura como mãe não haveria muitas oportunidades para fazer sexo com alguém lindo como o Alex, 27 anos, músculos abdominais definidos e maçãs do rosto esculpidas. Nesse meio tempo, comecei a monitorar obsessivamente meus ciclos menstruais. Um dia, no Spurt, mencionei a Alex que estava prestes a ovular, portanto, se fosse para tentarmos naquele mês, ele tinha exatamente uma semana para tomar uma decisão. Em outras circunstâncias, isso poderia parecer muita pressão a colocar sobre alguém, mas àquela altura parecia um fato consumado e eu não tinha tempo a perder. Já tínhamos examinado o nosso plano de todos os ângulos possíveis: legal, emocional, ético, prático. Agora também tínhamos piadas internas e apelidos um para o outro, além de termos criado um vínculo quanto à bênção que seria aquela criança. Uma semana antes, Alex tinha até perguntado se, como qualquer outra oportunidade de negócios, eu tinha recorrido a outros, ou se aquela era uma oferta exclusiva. Tive um rápido impulso de inventar uma disputa de lances para selar o acordo. Pat está rodeando e também existe interesse da parte de Gary, então é melhor você entrar em contato até sexta-feira. A coisa está fervendo sobre esse assunto. Mas quis que nosso relacionamento fosse baseado em total sinceridade e, de qualquer modo, tinha certeza que Alex diria sim. No dia seguinte, ao que define como data limite, decidimos caminhar na praia para discutir pela última vez os detalhes finais do contrato que tínhamos elaborado. Enquanto passeávamos pela orla, caiu uma garoa do nada. Olhamos um para o outro. Era melhor voltar? Mas então a garoa transformou-se em uma verdadeira tempestade. Nós dois estávamos de mangas curtas e Alex tirou a jaqueta amarrada na cintura e colocou-a sobre os meus ombros. Enquanto estávamos de frente um para o outro, ensopando-nos na chuva na praia, ele me deu sinal verde oficial. Depois de todas as negociações, todo o tempo para nós nos conhecermos, todas as perguntas sobre o que aquilo significaria para nós e a criança, estávamos prontos. Vamos fazer seu bebê? Ele disse, e lá estávamos nós, abraçando-nos e sorrindo. Eu, numa jaqueta enorme que chegava aos meus joelhos, abraçando aquele homem que me daria seu esperma, e pensei em como mal podia esperar para contar essa história ao meu filho um dia. Ao voltarmos para seu carro, Alex deu-me sua cópia do contrato assinada e então sumiu. Não tive notícia dele por 3 dias. Poderia não parecer muito tempo, mas se você está saindo dos 30, prestes a ovular, e sua única opção para um bebê está numa lista de espera indefinida, 3 dias são uma eternidade. Tentei não tirar conclusões precipitadas, o estresse é ruim para a concepção, mas quando o Alex finalmente ressurgiu, deixou-me uma mensagem dizendo: precisamos conversar. Eu desabei. Como qualquer adulto do planeta, sabia exatamente o que aquilo queria dizer, eu estava sendo dispensada. Na manhã seguinte, ao nos sentarmos em nossa mesa costumeira no Spurt, Alex desviou o olhar e começou a soltar os costumeiros clichês de rompimento. Não é você, sou eu. Estou com a vida tão atrapalhada no momento que não sei se posso me comprometer. Então, para o seu bem, não quero te prender. É a eterna favorita. Espero que possamos continuar amigos. Tudo bem, tem outros peixes no mar, respondi, protegendo-me com um jogo de palavras ruins, um jogo de palavras ruim.
E esperava aliviar o clima, fazer com que Alex soubesse que meu lado racional entendia o motivo de ele sentir que não poderia prosseguir com a doação, mas por dentro eu estava destruída, porque agora era o segundo bebê que eu tinha imaginado com tanta clareza e que jamais teria nos braços. Uma amiga que teve seu segundo aborto mais ou menos nessa época disse que se sentia exatamente igual. Fui para casa e decidi dar um tempo na procura de doador de esperma, porque estava difícil suportar a decepção. E como minha amiga que havia abortado, evitei bebês o máximo possível até propaganda de fraldas fazia com que eu voasse até o controle remoto para poder mudar de canal. Depois de alguns meses, sabia que tinha que voltar à internet, retomar minha busca, mas justamente quando estava prestes a me inscrever de novo, recebi um telefonema inesperado. Era Kathleen, minha moça do laboratório do banco de espermas. Lori, boa notícia, anunciou com seu forte sotaque do Brooklyn. Alguém devolveu um frasco do garoto Clooney. O garoto Clooney, meu cara, aquele que era tudo de bom, devolveu? Perguntei. Fiquei em dúvida quanto ao que pensar sobre um sêmen devolvido. Pensei em como no Whole Foods não se pode devolver nenhum item de higiene pessoal, mesmo com uma nota fiscal. Mas Kathleen garantiu-me que o frasco não tinha sido de seu tanque lacrado de nitrogênio e que não havia nada de errado com o produto. Alguém tinha simplesmente engravidado de algum outro jeito e não precisava mais da reserva. Se eu a quisesse, teria que comprá-la agora. Clooney tem uma lista de espera, você sabe, ela começou, mas antes de terminar a frase eu já tinha dito sim. No final daquele outono, eu estava jantando com um grupo de pessoas depois do meu chá de bebê, quando minha mãe reparou que o verdadeiro George Clooney estava sentado em uma mesa próxima. Todas na nossa mesa sabiam da descrição de Kathleen do jovem George Clooney. Um a um, meus amigos e minha família apontaram para minha enorme barriga e depois viraram a cabeça em direção ao ator. Ele parecia muito mais adulto do que quando era um rapaz, atuando em plantão médico. Eu também me sentia muito mais adulta do que quando era uma jovem executiva trabalhando na NBC. Muitas coisas tinham acontecido em nossas vidas. Ele estava prestes a ganhar um Oscar, eu prestes a ter meu filho. Uma semana depois, o jovem Clooney ganhou um novo nome, Zachary Julian ZJ. Ele é amor, alegria, encanto e magia. Ele é, como Kathleen diria, tudo de bom. Pule 8 anos para o futuro, uma espécie de déjà vu. Quando o namorado diz, não posso viver com uma criança na minha casa pelos próximos 10 anos, sou levada de volta para aquele dia no URT, quando Alex me disse que, no fim das contas, não podia ser meu doador. Eu me lembrarei de como fiquei devastada, mas também de como Kathleen me telefonou logo depois, ressuscitando o que tinha parecido o fim de um sonho. As situações pareceram similares o bastante à reviravolta que me pegou de surpresa, os planos frustrados para que, sob a dor resultante da declaração do namorado, eu pudesse ter esperança de que as coisas se arranjariam de novo, mas desta vez algo parece muito diferente. Capítulo 17. Sem lembrança nem desejo. Em meados do século XX, o psicanalista britânico Wilfred Bion postulou que os terapeutas deveriam abordar seus pacientes sem lembrança ou desejo. Segundo ele, as lembranças dos terapeutas estavam propensas a interpretações subjetivas, mudando com o tempo, enquanto seus desejos poderiam ir contra o que seus pacientes queriam. Em conjunto, lembranças e desejos podem criar noções tendenciosas que os terapeutas sustentam durante o tratamento, conhecida como ideias
formuladas. Bion queria que os profissionais entrassem em cada sessão comprometidos a ouvir o paciente no momento presente, em vez de serem influenciados pela memória, permanecendo abertos a várias decorrências, em vez de serem influenciados pelo desejo. No começo do meu estágio, fui orientada por um seguidor de Bion e desafiei-me a começar cada sessão sem lembrança nem desejo. Adorava a ideia de não ser desviada por noções preconcebidas. Também parecia haver um estilo zen nesse tipo de renúncia, parecido com a noção budista de se libertar do vínculo. No entanto, na prática, parecia mais uma tentativa de imitar H.M., o famoso paciente do neurologista Oliver Sacks, cujo dano cerebral confinava-o a viver apenas no momento presente, sem a capacidade de se lembrar do passado imediato ou conceber o futuro. Com meus lóbulos frontais intactos, não conseguia me forçar a esse tipo de amnésia. É claro que sei que o conceito de Bion era mais matizado, o que há uma importância de rever os aspectos dispersivos da memória e do desejo à nossa porta. Mas cito Bion aqui porque quando dirijo minhas sessões com Wendell, penso em como do lado da sala onde está o paciente e do meu lado nenhuma lembrança do namorado e nenhum desejo pelo namorado se aproximaram da graça divina. É quarta-feira de manhã e estou no sofá de Wendell, sentada a meio caminho entre as posições A e B, tendo acabado de arrumar as almofadas às minhas costas. Estou plenamente decidida a começar com o que aconteceu no trabalho no dia anterior, quando eu estava na cozinha comum e avistei um exemplo da revista Divorce sobre uma pilha de material de leitura que seria colocado na sala de espera. Imaginei as pessoas que assinavam essa revista chegando em casa no final do dia e encontrando, entre todas as contas e catálogos de loja, esse periódico com a palavra divórcio em letras amarelas na capa. Então, imaginei essas pessoas entrando em suas casas vazias, cada uma delas acendendo as luzes e esquentando um jantar congelado ou pedindo uma comida para sentando-se para comer e folheando as páginas da revista, perguntando-se como é que isso virou a minha vida. Eu pensava que as pessoas que seguiam em frente depois do divórcio estivessem fazendo outro tipo de coisa e não lendo aquela revista, e que a maioria dos assinantes seria de pessoas como eu, recém-feridas, tentando dar um sentido a tudo aquilo. Claro, eu não tinha me casado com um namorado, então isso não era um divórcio, mas era para nos casarmos, o que, segundo meu pensamento, colocava-me numa categoria semelhante. Eu até sentia que, sob um determinado aspecto, aquele rompimento poderia ser pior do que um divórcio. Num divórcio, as coisas já ficaram ruins, levando assim à separação. Se é para lamentar uma perda, não é melhor ter um arsenal de lembranças desagradáveis? Silêncios pétreos, gritaria, infidelidade, decepção pesada para mitigar as boas? Não é mais difícil abrir mão de um relacionamento cheio de lembranças felizes? Parecia-me que a resposta era sim. Então, eu estava sentada à mesa, tomando um iogurte e dando uma olhada nas manchetes da revista, curando-se da rejeição, lidando com pensamentos negativos, criando a nova você. Quando meu celular vibrou, indicando a chegada de um e-mail, não era como eu ainda tinha a ilusão de esperar do namorado. O assunto dizia: prepare-se para a melhor noite da sua vida. Deduzi ser um spam. Mas se não fosse, quem era eu para recusar a melhor noite da minha vida, considerando o quanto me sentia mal? Cliquei nele e vi que o e-mail era uma confirmação dos ingressos do show que eu tinha comprado meses atrás, como uma surpresa para o próximo aniversário do namorado.
Nós dois amávamos aquela banda e as músicas delas tinham sido como uma trilha sonora do nosso relacionamento. No nosso primeiro encontro, descobrimos que tínhamos a mesma música preferida de todos os tempos. Não podia me imaginar indo àquele show com alguém que não fosse o namorado, especialmente em seu aniversário. Deveria ir? Com quem? Eu não ficaria pensando nele no seu aniversário? O que levantou a seguinte pergunta: ele estaria pensando em mim? E se não estivesse, eu não signifiquei nada para ele? Voltei a olhar a manchete da Divorce, lidando com pensamentos negativos. Estava tendo dificuldade para lidar com os meus pensamentos negativos, porque fora da sala de Wendell, eles não tinham muita vazão. Os rompimentos tendem a cair na categoria de perdas silenciosas, menos tangíveis a outras pessoas. Você sofre um aborto, mas não perdeu um bebê. Você tem uma separação, mas não perdeu um marido ou uma esposa. Então, os amigos deduzem que você se recuperará relativamente rápido e coisas como os ingressos de show tornam-se quase gratificante gratificante reconhecimento externo de sua perda, não apenas da pessoa, mas do tempo e da companhia, das rotinas diárias, das brincadeiras e piadas internas, das lembranças compartilhadas que agora só caberão a você. Tenho total intenção de dizer tudo isso ao Wendell enquanto me acomodo no sofá, mas em vez de falar tudo que sai é uma torrente de lágrimas. Em meio à visão embaçada, vejo a caixa de lenços de papel planando em minha direção. Mais uma vez não consigo agarrá-la. Além de levá-la um pé na bunda, penso, fiquei desastrada. Estou ao mesmo tempo surpresa e envergonhada da minha crise de choro. Nós ainda nem nos cumprimentamos e toda vez que tento me recompor, solto um rápido me desculpe antes de me descontrolar de novo. Por cerca de 5 minutos, minha sessão segue da seguinte maneira. Choro, choro, tento parar. Digo me desculpe, choro, tento parar, digo me desculpe, choro, tento parar, digo, Deus do céu, me desculpe mesmo. O Wendell quer saber pelo que estou pedindo desculpas. Aponto para mim mesma, olha para mim, faço uns grasnados altos enquanto assoo no lenço de papel. O Wendell dá de ombros, como se dissesse, bom, e daí? E então, nem mesmo paro para pedir desculpa, só choro. Tento parar, choro. Tento parar, choro. Tento parar. Isso continua por mais alguns minutos. Enquanto choro, penso na manhã seguinte ao rompimento, na qual, depois de uma noite insone, saí da cama e segui em frente com a minha rotina. Lembro-me de como deixei Zack na escola e disse te amo, enquanto ele pulava para fora do carro e olhava em volta para ter certeza de que ninguém pudesse ouvir, e então disse te amo antes de sair correndo para se juntar aos amigos. Penso em como, a caminho do trabalho, recapitulei seguidas vezes o comentário de Jane na minha mente. Não sei se essa história vai terminar assim. Penso em como, subindo de elevador para o meu consultório, ri de verdade ao me lembrar do velho trocadilho. Daniel is not a river in Egypt. A negação não é um rio no Egito. E mesmo assim, parti direto para a negação. Talvez ele mude de ideia, pensei, talvez isso tudo seja um tremendo mal-entendido. É claro que tudo isso não era um tremendo mal-entendido, porque cá estou, chorando em frente a Wendell e repetindo como sou patética por estar fazendo isso, por ainda estar tão acabada. Vamos fazer um trato. Wendell diz, que tal concordarmos que você será generosa consigo mesma enquanto estiver aqui? Pode continuar se estapeando o quanto quiser assim que for, ok? For embora, ok? Ser generosa comigo mesma, isso não tinha me ocorrido. Mas é só um rompimento, eu digo, esquecendo-me de ser generosa comigo mesma. Ou eu poderia deixar um par de luvas de boxe na porta, assim você poderia se esbofetear com elas a sessão toda? Isso facilitaria? Wendell sorri. E eu me vejo inspirando um pouco de ar, soltando e relaxando rumo à generosidade.
Tenho um lampejo de um pensamento que me vem com frequência quando vejo meus próprios pacientes se autoflagelando. Você não é a melhor pessoa para conversar com você sobre você nesse momento. Existe uma diferença, saliento a eles, entre se autoculpar e se autorresponsabilizar. Corolário de algo que Jack Cornfield disse: uma segunda característica da espiritualidade madura é a generosidade. Ela se baseia em uma noção fundamental da autoaceitação. Na terapia, visamos a autocompaixão, sou humano, versus a autoestima, um julgamento, sou bom ou ruim. Talvez, não para as luvas de boxe, digo, é que eu estava melhorando e agora não consigo parar de chorar de novo. Sinto-me como se estivesse voltando para trás, no ponto em que estava na semana do rompimento. Wendell inclina a cabeça. Deixe-me lhe perguntar uma coisa, diz, e, deduzindo o que será sobre o meu relacionamento, enxugo os olhos e espero ansiosa. No seu trabalho como terapeuta, ele começa, algumas vezes você já esteve com alguém que estivesse passando por um luto? Sua pergunta me paralisa. Já atendi pessoas lidando com todo tipo de luto, a perda de um filho, de um pai ou uma mãe, de um cônjuge, de um irmão ou uma irmã, a perda de um casamento, de um cachorro, de um trabalho, de uma identidade, de um sonho, de uma parte do corpo, da juventude. Atendi pessoas cujos rostos fecham-se em si mesmos, cujos olhos tornam-se fendas, cujas bocas lembram a imagem de O Grito de Munch. Atendi pacientes que descrevem seu luto como monstruoso e insuportável. Uma paciente, citando algo que havia escutado, disse que aquilo a deixou alternadamente entorpecida e com uma dor agonizante. Também presenciei o luto de longe, como na época da faculdade de medicina, quando estava transportando amostras de sangue no pronto atendimento e escutei um som tão chocante que quase derrubei os tubos. Era um lamento, mais animalesco do que humano, tão penetrante e primitivo que levei um minuto para descobrir sua origem. Do lado de fora, no corredor, havia uma mãe cuja filha de 3 anos tinha se afogado. Depois de sair correndo pela porta dos fundos e cair na piscina no intervalo de 2 minutos em que a mãe tinha subido para trocar a fralda do bebê. Enquanto eu escutava o lamento, vi o marido chegar e receber a notícia. Ouvi seu choque irrompendo em gritos, como que em coro com os gemidos urros da mulher. Foi a primeira vez que escutei essa música singular de tristeza e angústia, mas desde então escutei-a inúmeras vezes. O luto não é de se surpreender. Pode se parecer com depressão e, por essa razão, até alguns anos atrás, havia algo denominado exclusão de luto no nosso manual de diagnóstico. Se uma pessoa vivenciava sintomas de depressão nos primeiros 2 meses após uma perda, o diagnóstico era luto. Mas, se esses sintomas persistiam além de 2 meses, o diagnóstico passava a ser depressão. Essa exclusão do luto já não existe, em parte por causa da linha temporal. As pessoas devem deixar de lamentar uma perda após 2 meses? O luto não pode durar 6 meses, 1 ano ou, de uma ou outra forma, uma vida toda? Além disso, existe o fato de que as perdas tendem a ter várias camadas. Existe a perda real, no meu caso do namorado, e a perda subjacente, o que ela representa. É por isso que, para muitas pessoas, a dor de um divórcio é apenas uma parte, a perda de outra pessoa. Muitas vezes ela inclui com a mesma intensidade o que a mudança representa
Fracasso, rejeição, traição, o desconhecido e uma história de vida diferente daquela que era esperada. Se o divórcio acontece na idade madura, a perda pode envolver lidar com as limitações de se conhecer alguém e ser novamente conhecida com o mesmo grau de intimidade. Lembro-me de ler a experiência de uma divorciada ao conhecer um novo amor depois de um término de seu casamento que durou décadas. Nunca olhei David nos olhos na sala de parto. Ela escreveu: nunca conhecerei sua mãe. E também é por isso que a pergunta de Wendell é tão importante. Ao me pedir que me lembre da sensação de estar com pessoas que estão atravessando um luto, está me mostrando o que pode fazer por mim neste exato momento. Ele não pode consertar meu rompimento interrompido, não pode mudar os fatos, mas pode me ajudar, porque sabe isso. Todos nós temos um profundo desejo de entender a nós mesmos e de sermos entendidos. Quando vejo casais em terapia, muitas vezes um deles reclamará não de que você não me ama, mas de que você não me entende. Uma mulher disse ao marido: sabe quais são as 3 palavras que para mim são ainda mais românticas do que eu te amo? Você está linda? Ele tentou. Não, a esposa disse, e eu te entendo. Minhas lágrimas recomeçaram e penso em como será para Wendell ficar aqui sentado comigo. Tudo o que nós terapeutas fazemos, dizemos ou sentimos enquanto estamos atendendo nossos pacientes é mediado por nossas histórias. Tudo o que vivenciei influenciará a maneira como estarei em uma determinada sessão, em uma determinada hora. A mensagem de texto que acabei de receber, a conversa que tive com uma amiga, minha interação com o serviço de atendimento ao cliente enquanto tento resolver um erro na minha conta bancária, o clima, quanto de sono tive, o que sonhei antes da minha primeira sessão do dia, uma lembrança inspirada pela história de um paciente, tudo isso influenciará a minha atitude durante a terapia. A pessoa que eu era antes do namorado é diferente de quem sou agora. A pessoa que eu era quando o meu filho era um bebê é diferente de quem sou agora nas sessões, inclusive nesta com o Wendell. E ele é diferente nessa sessão comigo por causa do que quer que tenha acontecido em sua vida até agora. Talvez minhas lágrimas estejam trazendo algum luto que ele tinha vivenciado e também seja doloroso para ele aguentar isso. Ele é tão misterioso para mim quanto eu sou para ele, e mesmo assim cá estamos juntando forças para desvendar a história que me trouxe até aqui. É função de Wendell me ajudar a editar minha história. Todos os terapeutas fazem isso. Que material é irrelevante? Os coadjuvantes são importantes ou são uma distração? A história estava avançando ou o protagonista anda em círculos? Os pontos do enredo revelam um tema? As técnicas que usamos parecem-se um pouco com o tipo de cirurgia cerebral em que o paciente permanece acordado durante o procedimento, enquanto os cirurgiões operam, ficam checando com o paciente. Consegue sentir isso? Consegue dizer essas palavras? Pode repetir essa frase? Eles conferem constantemente quão próximos estão de regiões sensíveis do cérebro e, se tocam em uma, recuam para não danificá-la. Os terapeutas remexem numa mente e não em um cérebro, e podemos ver pelos gestos ou expressões mais sutis se atingimos um nervo. Mas, ao contrário dos neurocirurgiões, gravitamos em direção à área sensível, pressionando-a com delicadeza, mesmo que isso faça o paciente se sentir desconfortável. É assim que atingirmos o significado mais profundo da história e, com frequência, no núcleo há uma espécie de luto, mas grande parte da trama encontra-se nas camadas do meio. Uma paciente chamada Samantha veio à terapia nos seus 20 anos para entender a história da morte de seu amado pai.
Contaram-lhe, quando criança, que ele tinha morrido num acidente, mas quando adulta, ela começou a desconfiar que ele houvesse se matado. O suicídio com frequência deixa os sobreviventes com um mistério insolúvel. Por quê? O que poderia ter sido feito para impedir isso? Nesse meio tempo, Samantha estava sempre procurando problemas em seus relacionamentos, buscando questões que, inevitavelmente, lhe dariam motivo para ir embora. Ao não querer que seus namorados fossem o enigma que seu pai era, ela involuntariamente recriava uma história de abandono, só que nessa versão era ela quem abandonava. Ela tinha controle, mas terminava sozinha. Na terapia, descobriu que o mistério que tentava resolver era maior do que saber se seu pai havia ou não cometido suicídio. Era também o mistério de que era seu pai, quando vivo, quem ela se tornou como consequência disso. As pessoas querem ser compreendidas e compreender, mas para a maioria de nós o maior problema não é saber qual é o nosso problema. Ficamos batendo na mesma tecla. Por que faço o tempo todo exatamente aquilo que me deixará infeliz? Choro e choro, perguntando-me como é possível chorar por tanto tempo, perguntando-me se estou totalmente desidratada, e mesmo assim surgem mais lágrimas. Antes de me dar conta, Wendell está batendo em suas pernas, indicando que nossa sessão terminou. Respiro fundo e reparo que agora sinto-me estranhamente calma. Soluçar à vontade na sala de Wendell foi como ter sido envolvida por um cobertor quente e seguro. A parte de tudo o que acontecerá lá fora, penso novamente na citação de Jack Cornfield, no trecho sobre autoaceitação, mas ainda assim começo a julgar. Será que paguei alguém só para me ver chorar por 45 minutos seguidos? Sim e não. O Wendell e eu tivemos uma conversa, mesmo que não tenhamos trocado uma palavra. Ele me observou em meu luto e não tentou tornar as coisas mais confortáveis, interrompendo ou analisando o problema. Deixou que eu contasse a minha história, hoje, da maneira que eu precisasse. Enquanto enxugo as lágrimas, levanto-me para ir embora. Penso em como todas as vezes que o Wendell me perguntou sobre os outros aspectos da minha vida, o que mais estava acontecendo enquanto eu e o namorado estávamos juntos, como era a minha vida antes de conhecê-lo. Dei uma resposta evasiva: família, trabalho, amigos, nada para se ver aqui, pessoal. Sempre voltando o foco para o namorado, mas agora, jogando meus lenços de papel na lata de lixo, percebo que o que contei ao Wendell não é de fato a história toda. Não menti exatamente, mas também não contei tudo, digamos apenas que deixei de fora alguns detalhes.